Quais os bens pertencentes à União? Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental, definidas em lei. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva, o mar territorial, os terrenos de marinha e seus acrescidos, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Primeiro, é assegurada, nos termos da lei, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Segunda faixa de até 150 quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Quais as competências materiais conferidas à União? Artigo 21. Compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais, declarar a guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, emitir moeda, administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional, explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. B. Os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. C. A navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de estado ou território. E os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio.
Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Conceder anistia, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza. E exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos. D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei. Quais as competências legislativas privativas atribuídas à União? Artigo 22. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Desapropriação, requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Serviço postal, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, comércio exterior e interestadual, diretrizes da Política Nacional de Transportes, regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial, trânsito e transporte, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, nacionalidade, cidadania e naturalização, populações indígenas, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões, organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes, sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais, sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular, sistemas de consórcios e sorteios, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, competência da Polícia Federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais, seguridade social, diretrizes e bases da educação nacional, registros públicos, atividades nucleares de qualquer natureza, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no art. 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional, propaganda comercial, proteção e tratamento de dados pessoais. Parágrafo único.
Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.